Boa noite. Neste planeta cada vez menor, o que é importante entender sobre a crise na Grécia? Um país que está passando aí por uma crise econômica terrível, que já tirou o sono dos banqueiros e que chega até a ameaçar a existência do euro. Por que a Grécia tem tanta força assim? Entre todas as notícias de hoje, você vai ter resposta para todos estes porquês. E do mundo árabe, a notícia é que as mulheres vão poder votar. Um país que não permite, por exemplo, que elas saiam de casa sem estar acompanhada por um homem. Merece crédito. E o que faz o mundo ficar calado diante dos absurdos contra a mulher lá na Arábia Saudita. Você vai saber na edição de hoje, que traz outros assuntos importantes desta segunda-feira. O Congresso reúne especialistas para discutir o combate ao crime de lavagem de dinheiro. O número de homicídios cresce pelo terceiro mês seguido no estado de São Paulo. 20 mil pessoas assistem ao treino da seleção em Belém. Depois de amanhã tem jogo contra a Argentina. Nossos comentaristas hoje são o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. E a gente conta sempre com a sua participação. Mande sua pergunta através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. A Grécia está por um fio. O país só tem dinheiro para mais algumas semanas e pode dar o calote de 50% da dívida. Esta semana é decisiva para o país. Nas ruas, trabalhadores voltaram a cruzar os braços em protesto contra o governo. Todo o sistema de transportes foi afetado pela paralisação de 24 horas. Os trabalhadores criticam os cortes de salário, de empregos e as medidas de austeridade, como o aumento de impostos até para as classes de baixa renda. Por causa da crise econômica, cerca de 68 mil pequenos negócios fecharam as portas. Milhares estão à beira da falência. Esta semana, uma comissão formada por inspetores do FMI, União Europeia e Banco Central Europeu vai visitar o país antes da liberação de uma nova parcela de ajuda financeira. Hoje, jornais gregos publicaram rumores de que o governo estuda não pagar metade da dívida. O objetivo seria pressionar a União Europeia a injetar dinheiro extra no país. O governo grego desmente a informação, mas a notícia ajudou as bolsas europeias, que fecharam no azul. O melhor desempenho foi o de Milão, que fechou em alta de mais de 3%. Por que ninguém acredita na Grécia? Porque o problema é que a União Europeia são 27 países. 17 só dos 27 fazem parte da zona do euro, um dos quais a Grécia. Qualquer acordo econômico, a moeda é internacional, a moeda do euro, são de 17 países, mas depende da aprovação dos parlamentos nacionais. Então, qualquer solução econômica, para o bem e para o mal, ela fica sempre entravada. A Grécia falsificou dados da sua contabilidade nacional para fazer parte da zona do euro. Contraiu uma série de empréstimos, gastou dinheiro. Falam muito que a Olimpíada traz progresso, não trouxe a Olimpíada para Atenas, né? Que vem sempre essa ideia do exemplo de Barcelona. Barcelona provavelmente seja um dos únicos exemplos positivos. Atenas foi uma tragédia, a Olimpíada lá. Então, muitos gastos num país que tem uma economia arcaica, que tem problemas e tem dificuldades de pagar. E isso tem um efeito em cadeia, esse suposto não pagamento. Quer dizer, para pagar, eu acho que o raciocínio é como qualquer outra conta. Quer dizer, você não pode gastar mais do que você ganha. Então, quem são os grandes credores da Grécia? São os banqueiros internacionais. Hoje, os franceses, e mais os franceses que os ingleses. Os banqueiros vão levar um tombo. Vai ser um calote. Como aconteceu na Argentina, que de repente falou, não pago mais ninguém. Como o Sarney uma vez fez aqui também, não pago minha dívida. Isso faz parte do jogo do capitalismo internacional. Não acredito que isso seja uma crise que vá provocar transtornos que possam nos atingir. Atingir o Brasil? O Brasil, essa crise é entre credor banqueiro que emprestou dinheiro a não se sabe quanto, e não se sabe quanto extorquiu do país, não se sabe, não se divulga. E o país hoje está com uma crise, ou seja, tem um déficit enorme. Então, mas aí o país tem precisa? que... Precisa um PROER para eles. PROER. Também, deixa eu... Só mais uma pergunta. Acho que o povo tem que abrir mão de algumas coisas, ou seja, vai ter que mexer em aposentadoria, porque de onde sai o dinheiro?
Não, vai ter que mexer em benefícios. Mas o caso não é só da Grécia, né? Porque se fosse só da Grécia, no caso da Europa, né? Mas há problemas sérios em Portugal, na Espanha, há problemas na Itália, há problema na Islândia. Em suma, você tem problemas que se espalham na Irlanda, desculpa, você espalha por vários países. E tem o problema dos Estados Unidos. Portanto, é uma crise do capitalismo localizada nos Estados Unidos e em grande parte da Europa Ocidental e uma parte da Europa Oriental. O resto do mundo, essa crise não está ocorrendo. A China vai crescer esse ano, segundo dados oficiais, 9,5%, a Índia 7,8%, a América do Sul, segundo dados da Comissão Econômica para a América Latina da ONU, a CEPAL, vai crescer em média 5%. Portanto, há zonas do mundo em que tudo indica vai manter um crescimento, mesmo com essas turbulências, bem significativo, especialmente na Ásia. Agora, a crise está localizada. Há um movimento na história do capitalismo. O capitalismo sempre teve crise e prosperidade. Ele sempre viveu esse movimento ao longo do século XIX e século XX. É a essência do modo de produção capitalista. Não há só prosperidade ou só crise. Olha, o primeiro-ministro da Espanha dissolveu o parlamento e marcou eleições para novembro. A medida é uma forma de reverter a baixa popularidade de José Luís Zapatero e tentar resgatar a economia do país. José Luís Zapatero prometeu adotar novas medidas para enfrentar a crise econômica. O premier espera também recuperar a popularidade que nos últimos 2 anos despencou por causa dos pacotes de austeridade adotados no país. Hoje, 1 em cada 5 pessoas está desempregada na Espanha. O país é um dos que podem pedir ajuda financeira internacional, seguindo Grécia, Portugal e Irlanda. Olha, eu quero só incluir uma pergunta aqui que chega pelo Twitter. A Grécia tem que sair da zona do euro, porque assim os ajustes se dariam via desvalorização da moeda. Quer dizer, acho que o que ele está querendo dizer aqui é que ele tem que sair para não contaminar os outros países. Deve ser isso, né? E melhorar a situação interna, desvalorizando a moeda. Tá? É uma proposta de economistas gregos que defendem isso. Olha, e por causa da crise econômica mundial, o número de desempregados chegou a 200 milhões. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho. Desde o início da crise, em 2008, 20 milhões de pessoas perderam o emprego nos países do G20, o grupo dos países mais ricos do mundo, que inclui o Brasil. Para recuperar o ritmo antes da crise econômica, o emprego deveria crescer a uma taxa de pelo menos 1,3%. Mas a previsão é de que não passe de 0,8% até o fim do ano que vem. Os ministros do trabalho do G20 estão reunidos em Paris para discutir soluções. O que vocês acham aí desses números? Eu acho interessante que nós estamos discutindo hoje a crise de emprego lá fora. Antes era só aqui, no Brasil, com o número de empregos recorde, não tinha mercado. Agora nós estamos discutindo lá fora, isso é um alento. É porque nos interessa, né? Acho que a gente falou no começo do jornal, o mundo está cada vez menor. Tudo que acontece na Espanha, a gente tem que ficar atento. Mas a verdade é que aqui havia uma crise de desemprego. Não há. O desemprego está sob controle. Aumenta o número de empregos, tende a aumentar agora até o final do ano. Nos países que cresceram em cima de artificialidades, com dinheiro emprestado, mas é Portugal. Crescimento e desenvolvimento de Portugal, de Espanha, infraestrutura. O que são esses países hoje, o que eram há 20 anos atrás? Um negócio absurdo, dinheiro que foi injetado lá. Agora, se não aumenta a riqueza nacional, se não tem produção, tem crise. Bem rápido, só lembrando essa questão de emprego, eu concordo, eu acho que a questão é que o emprego em alguns países custa muito caro para abrir, que é para mão de obra qualificada, né? No caso nosso, houve uma grande expansão e foi importante porque incorporou milhões que estavam fora do mercado de trabalho, que têm carteira assinada, que contribuem para a Previdência. Isso tem efeito, inclusive, benéfico para as contas públicas e tal, mas são empregos de remuneração baixa. No caso dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, há uma enorme dificuldade para você ter uma mão de obra mais qualificada e que não consegue entrar no mercado de trabalho. Na Espanha, tem muita gente de 40 anos que nunca trabalhou 5 dias por semana. Quer dizer, desde que entrou no mercado, trabalha 20 horas, trabalha 15, eles param a 1 da tarde e retomam o trabalho às 6. Está acontecendo uma coisa interessante que nos afeta. As empresas portuguesas e espanholas aqui do Brasil estão abrindo espaço para mão de obra que lá está perdendo espaço para vir para cá. E está botando para fora os brasileiros. Mas por quê? Porque a gente não tem formação. Porque não. Não é isso? As pessoas que estão com emprego, que estão nas atividades de bancos ou de, sei lá, jornalistas, né? É que estão sendo deslocados, estão perdendo os empregos para dar lugar para empregados de lá que hoje não tem mercado de trabalho.
Mas só uma questão, acho que é importante trazer esse pessoal estrangeiro para cá também. A engenharia brasileira, por exemplo, ganhou muito depois da Segunda Guerra Mundial, com a vinda de alemães, italianos, franceses para o Brasil. Muitas empresas de engenharia na área de consultoria, empresas importantes, foram criadas com esse saber e desenvolveram um saber depois aqui no Brasil. Então a gente tem que lembrar que esse intercâmbio da vinda de pessoas técnicas com boa qualificação. Qual a situação do Brasil na América do Sul? Assim? Qual é um país que está, se você for comparar, tirando acho que Venezuela, como você tinha falado... Em termos percentuais, claro. Nos bastidores, como é que está o nosso crescimento? É a maior da América do Sul. Com o Paraguai? Não, o nosso crescimento. O Brasil, a economia... O Brasil com o Uruguai, pode dizer que o Uruguai está crescendo. Ele veio hoje com a corda toda. Vamos comparar o Brasil com o quê? O Brasil está crescendo. Não, na América do Sul... Está crescendo. Não, só um minutinho, tudo bem. Não tem problema, está crescendo, isso é óbvio. Mas o que acho que a questão que você colocou, é claro que em termos nominais, o PIB brasileiro é muito superior ao de qualquer país da América Latina e tal. Mas em termos percentuais, hoje, segundo os dados da CEPAL, agora para esse ano de 2011, na América do Sul, o que menos vai crescer vai ser a Venezuela e depois o Brasil. Os outros têm taxas superiores, né? É claro que eles são o PIB menores que o PIB brasileiro, entenda-se, né? Não, o Ayrton está olhando até para o relógio. O que foi? Não, fiz só uma pergunta. Tenho um compromisso mais tarde. Bom, não vou entrar na vida particular dele, mas tem uma pergunta aqui para você. Ayrton Soares, a culpa é do malvado banqueiro. Brincadeira, né? Não transfira as culpas de governantes incompetentes. Então você continua pagando as taxas que você paga para os banqueiros brasileiros e aplauda. Vai ver quanto vocês estão cobrando para você tirar um cartãozinho ali no banco para dar o número de dinheiro que você tem na conta no banco. Vai lá ver isso. Por que os bancos brasileiros estão imunes? Porque cobram as maiores taxas do mundo. Por que eles estão com todas essas vantagens no mercado? Porque eles entraram em outras áreas produtivas. Quer defender os bancos? Vai defender. Agora, presta atenção. Olha, a luta contra a lavagem de dinheiro ganha espaço cada vez maior em todo o mundo. No Brasil, especialistas discutem alterações na lei para tornar o combate a esse crime ainda mais eficiente. Tráfico de armas e tráfico de drogas, dois crimes muito ligados à lavagem de dinheiro em todo o planeta. Segundo este procurador da República, a lavagem de dinheiro chamou a atenção da Polícia Internacional e dos governos nos anos 80. E graças às atividades daquele que se tornou o traficante de drogas mais conhecido da história, o colombiano Pablo Escobar. Hoje, a lei brasileira caracteriza como lavagem de dinheiro a aplicação em atividades lícitas do dinheiro oriundo de crimes como tráfico de drogas, tráfico de armas, terrorismo, extorsão e crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro. Um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, encaminhado em 2008, quer mudar a lei da lavagem de dinheiro no Brasil. Há pouco mais de um mês, 36 pessoas foram presas e 21 indiciadas na Operação Voucher da Polícia Federal. O Ministério Público descobriu que uma ONG tinha sido usada para lavar 4 milhões de reais, desviados do Ministério do Turismo, dinheiro que deveria ter sido usado no treinamento de funcionários do Ministério no Amapá. Em São Paulo, especialistas no combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo estão reunidos no primeiro congresso sobre o tema no país. Uma das palestrantes, a assessora do Tesouro Americano, falou sobre o financiamento às atividades terroristas. Para ela, a troca rápida e eficiente de informação entre os governos é uma das armas mais eficazes nessa guerra. O financiamento do terrorismo pega dinheiro que muitas vezes é lícito, leva para o financiamento às atividades mais aterradoras que o mundo tem, que é a atividade terrorista, que é a morte de inocentes. Ayrton. Essa questão da remessa ilegal de divisas, nós temos que ter um pressuposto claro. Você pode ter uma conta num banco no exterior. Você abre a conta regularmente via Banco Central e declara na sua própria declaração de renda. O que se pretende quando se fala em lavagem de dinheiro? É da onde vem esse dinheiro que vai parar no exterior? Vem do tráfico, vem do contrabando, vem da corrupção. Então, há um outro crime por trás dessa lavagem de dinheiro que não se fala muito, porque nós temos que radicalizar no combate a esse tipo de crimes que gera essas divisas que não têm origem, que são remetidas para o exterior. Não é crime ter dinheiro no exterior. O crime é de onde vem esse dinheiro. Olha, o Supremo Tribunal Federal deve julgar depois de amanhã uma ação direta de inconstitucionalidade
questionando a atuação do Conselho Nacional de Justiça. Muita gente não sabe quem é que está por jogo, o que tem por trás disso. Se você não sabe, o Jornal da Cultura antecipa. O Conselho Nacional de Justiça foi criado em 2004 pela Emenda Constitucional 45 para controlar a atuação administrativa e financeira dos tribunais e fiscalizar a conduta dos juízes. Em 6 anos, condenou à aposentadoria compulsória 49 magistrados acusados de desvios. E é exatamente por essa atuação que o CNJ está sendo ameaçado de perder atribuições e ser esvaziado. A ação dos magistrados brasileiros reclama, no Supremo Tribunal Federal, que o CNJ não teria competência legal para punir e que só poderia atuar nos casos de omissão das corregedorias dos tribunais. O problema é que as corregedorias já se mostraram ineficientes devido ao corporativismo. Só em 2007, por exemplo, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu 120 representações contra juízes. Nenhum foi punido. Bom, eu gostaria de saber aqui qual a opinião de vocês sobre a possibilidade do Conselho Nacional de Justiça, desaparecer. Um conselho, não estou defendendo, só que estou querendo ponderar, claro, que condenou 49 magistrados, 24 foram punidos com a pena máxima, que é aquele plano administrativo que eles têm que se aposentar compulsoriamente. E, além disso, os casos mais vistosos assim foram do ministro Paulo Medina, do Superior Tribunal de Justiça, e do desembargador José Eduardo Carreira também, acusados de favorecer as máfias dos caça-níqueis. Eles foram também aposentados compulsoriamente em 2010. É estranho, né? Então, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, se manifesta diversas vezes pela imprensa contra o CNJ, né? E o CNJ, vale lembrar, foi criado há muito pouco tempo, já fez algumas punições, e vale lembrar punições amenas, né? Porque alguém que está envolvido com venda de sentença, por exemplo, Nossa, receber aposentadoria, uma aposentadoria compulsória é quase que um prêmio, né? Então, o Poder Judiciário é o poder mais corporativo. O Legislativo tem defeitos, o Executivo também tem, mas tem participação popular de alguma forma de eleição. Errando ou acertando, o eleitor participa. No Judiciário não há qualquer participação. E esse corporativismo é tão exacerbado que eu estava consultando a página do Supremo, qualquer telespectador pode consultar stf.gov.br. Leio 2 informações. Uma, o relatório de atividades de 2010. Outra, no canto direito da tela, transparência. Clique e veja o número de funcionários terceirizados. Se nós somarmos, vai ver o que é corporativismo na Suprema Corte Brasileira. Eles têm 1.000 cargos oficiais por concurso, 600 comissionados, são 1.600, e tem mais de 1.300 cargos terceirizados, o que dá um total de quase 3.000 funcionários. É a corte que tem mais funcionários no mundo, provavelmente. Só de seguranças entre os terceirizados há 415, dos quais seguranças pessoais do ministro César Peluso em São Paulo, que é o nome, ao nome do funcionário e o que ele faz. A quem ele está servindo. Basta consultar, transparência, clica, depois clica em terceirizados. A lista de todos os funcionários. O Peluso tem 9 guarda-costas só em São Paulo, porque tem os de Brasília e tem os que ficam no prédio. É um negócio tão... O Ricardo Lewandowski tem 8. É um negócio tão escandaloso que eu nunca vi. Eu escrevi até um artigo para o Globo que sai amanhã, relatando esses fatos, porque eu fiquei assustado, achei que eu tinha lido errado. Recepcionistas têm 285 terceirizadas. Certamente é o tribunal que mais recepciona bem as pessoas no mundo. E para ter 415 seguranças, nem a Casa Branca tem. Agora eu pergunto, quantos seguranças tinha a juíza Patrícia Scioli, que foi assassinada em São Gonçalo? Não, e excelente. Lembrando, são 11 ministros. 11 ministros. Exatamente. São 11 ministros. A seguir, homicídios crescem pelo 3º mês seguido em São Paulo. E veja também o sonho do técnico Felipão de voltar para a Copa do Mundo. Boas imagens.